sentindo o perfume, Leonora? Igual esse só em Mangue Seco. É a brisa que traz esse cheiro de lá. E desce. É medo de me machucar? Não me machuca não, bobo. Pode fazer mais forte. Pra quê? Dona Tieta é uma santa. E esse assunto tá encerrado de vez. É uma santa. Eu mato essa quenga com minhas próprias mãos! Olá pessoal, eu sou Ana Luísa Santiago, colunista de TV do Jornal Globo, e esse é o videocast Novelão. Aqui, a cada episódio, a gente trata de uma novela marcante da nossa televisão. Hoje, o episódio é sobre Tieta, de 1989. A novela foi escrita por Ricardo Linhares, Agnaldo Silva e Ana Maria Moretson. Hoje eu estou aqui com Beth Faria, a grande protagonista dessa novela, e com o Ricardo Linhares, um dos autores. Obrigada, pessoal, pela presença. Queria começar com a Beth falando um pouquinho de como surgiu Tieta na sua vida. Você já contou que foi num jantar, né, na casa do Jorge e da Zélia, e ela falou que essa personagem poderia ser sua. E depois, demorou um tempo, aí a Globo negociou os direitos, como foi até se concretizar realmente esse desejo? Eu fiz a ponte e a intenção era fazer uma minissérie com Paulo Biratã dirigindo, e eu fui fazer uma novela O Salvador da Pátria, até que disseram, olha, agora você não vai poder recusar, porque nós vamos fazer teatro e novela. Foi assim. Entendi. E aí, justamente, tinha uma novela para entrar, né, depois de Salvador da Pátria, que acabou indo para o horário das 6, foi a da Glória, Barriga de Aluguel. O que aconteceu também foi o seguinte, porque quando o Boni ligou para o Agnaldo para falar de Tieta pela primeira vez, o Boni estava muito empolgado com Tieta, com Beth, com tudo, e queria saber se o Agnaldo topava escrever. Uhum. E o Agnaldo falou, claro, com o maior prazer e tudo mais. Ele achava que ainda ia ter uma novela de intervalo. A gente tinha acabado de fazer alguma coisa, ele achava que ia ter uma novela de intervalo. Aí ele falou, claro, topo sim, tá perfeito. Aí o Boni desligou, falou, então tá, é a próxima novela. Aí ele ficou louco, falou, mas a próxima... Mas o Boni já tinha desligado. Aí ele ligou para mim, para a Ana, falou, temos um trabalho urgentíssimo para fazer, que é Tieta, temos que começar amanhã. Aí a gente pegou o livro para reler, né? Sim. E já começamos a trabalhar na mesma hora, mas a gente não esperava que Tieta fosse ser a próxima novela. A gente pensava que ia ter uma novela de intervalo, né? E que a gente poderia ir construindo Tieta aos poucos. Talvez esse susto tenha contribuído, porque quando a gente tem que fazer, a gente senta e faz, né? Quem é profissional, organizado, senta e faz. E foi assim que a gente começou, no susto, e eu acho que não foi racional. Tieta veio nessa onda, nessa maré de emoção do susto que a gente levou, porque era agora, né? Correndo. E a sua primeira novela, né, como autor principal, né? Isso, graças à generosidade do Agnaldo. Foi a minha primeira novela como coautor principal, titular, junto com ele e com a Ana Moretson. E o Agnaldo é muito generoso, dividiu tudo conosco, não só os créditos, mas como os ensinamentos e a experiência dele. Eu já tinha tido uma experiência de colaborar, foi minha primeira colaboração em novela, foi no Outro com o Agnaldo, pouco tempo antes até. Aí depois eu colaborei com o Negrão, em Fera Radical, e aí depois veio Tieta. Então foi... Para mim foi um grande aprendizado o tempo inteiro, e eu gosto muito de reforçar a generosidade do Agnaldo conosco, comigo e com a Ana, e de como ele estava feliz fazendo a novela. Eu também estava, a Ana também estava, porque todo mundo foi pego de surpresa, e a animação de um contagiou a animação do outro. Então a gente se reunia numa parte hotel toda segunda-feira, bolava os 6 capítulos daquela semana. O Agnaldo fazia as escaletas, o Agnaldo é um escaletador sensacional, aprendi totalmente a fazer a escaleta com ele, e cada um escrevia 2 capítulos.
E naquela época não existia a internet, essas coisas todas. Então a gente escrevia, o computador estava iniciando ainda. Eu escrevia numa Praxis. A Ana era a primeira que tinha o que viria a ser um computador para escrever, da IBM. E eu escrevia numa Praxis e o Aguinaldo escrevia na máquina convencional, né? Não nem sei como é que chama hoje em dia a máquina, aquelas máquinas, né? E era muito engraçado, porque para a gente ler os capítulos, tinha que entregar para o outro. E então, quando eu escrevia meus 2 capítulos, a Ana escrevia os 2 dela e o Aguinaldo os 2 dele, a gente tinha uma maneira de que eu ia até a Barra, onde o Aguinaldo morava, levando meus 2 capítulos, deixava lá, às vezes não tinha porteiro no prédio dele, que era um prédio baixinho, daqueles do Jardim Oceânico, e eu deixava ali com o porteiro, e aí o Aguinaldo lia, e a Ana fazia a mesma coisa, o motorista dela levava, o Aguinaldo lia os 6, aí depois passava para a Ana, e a Ana passava para mim, e a gente entregava para a Globo. Porque não tinha nenhum outro método da gente conseguir ler o capítulo, não tinha nada, não tinha celular, não tinha absolutamente nada naquela época. Então, o método de trabalho da gente, de ler o que o outro tinha escrito para poder seguir, né, era muito rudimentar, muito artesanal. E o Aguinaldo ficava sempre com os 2 últimos capítulos do bloco, porque aí ele já emendava aqueles 2 capítulos nas primeiras escaletas. E toda segunda-feira a gente tinha uma reunião no Aparte Hotel para bolar. E essas reuniões, na verdade, a gente batia papo, era uma festa. E a gente curtia muito criar as histórias de Tieta, muito. A gente aproveitou uma parte do livro, principalmente o personagem da Tieta, da Beth, a Perpétua. As coisas todas foram sendo inventadas, porque o livro é excelente, claro, mas não tinha as subtramas interessantes para fazer uma novela. Então, muitas vezes a gente pegava uma frase ou um personagem citado e transformava esse personagem só citado em personagens e em tramas que não existiam no livro. Então, a gente lia e relia e levava ideias para reunião, tudo no papel, porque não tinha nem disquete, não tinha nada. Então, pensar hoje em dia de como foi feito de uma maneira tão artesanal é complicado. É muito... as pessoas não entendem. Parece que sempre houve computador, sempre foi assim, mas não foi. A gente ia aqui na casa das pessoas e levava os capítulos. E, Beth, quando você leu o livro, você imaginou uma Tieta e na hora de fazer acabou saindo outra? Como foi, assim, do livro para os capítulos, né? Imagino que teve uma diferença grande, assim, mas... Eu vou falar uma coisa engraçada e gostaria de, antes de contar coisas do passado, falar assim que hoje a Tieta me dá um orgulho de ter recebido o carinho do Ricardo, da Ana Maria, do Aguinaldo, porque é um casamento, né? Eles escreveram, e eu estava lá, então eles escreviam um primor de texto. E hoje os valores de Tieta são muito importantes para as pessoas no mundo dividido, no mundo cheio de ódio. Por exemplo, eu fiquei pensando, me fizeram uma pergunta assim, a Tieta hoje, se fosse metida na política, assim, fosse prefeita de Mangue Seco, o que ela faria? Ela faria, primeiro de tudo, uma fogueira das armas. Sim. Isso aí é a primeira coisa que a Tieta faria, uma grande fogueira das armas, porque ela veio pregando a paz, ela veio pregando a igualdade, o respeito às diferenças de sexo, de raça, de cor, de idade. Ela veio... Ela era justa. Ela era justa. Ela veio quebrando isso e ela era justa, com uma justiça que hoje, em 2025, nós estamos precisando dizer isso. Talvez, eu fico pensando nesse sucesso, que é um sucesso, é um humor, mas eu vejo pessoas apaixonadas pela novela que assistiram e jovens conhecendo e gostando muito. Então, eu digo, isso deve estar tocando realmente o coração de pessoas no mundo
de ódio, que tem gente pregando as armas, que tem gente pregando o presidente dos Estados Unidos, pregando coisas horríveis, contra diferenças, minorias Sim. sexuais, entende? Então, eu acho que isso me dá muito orgulho de ter merecido ser a porta-voz de Ricardo, de Ana Maria, de Aguinaldo, dizendo essas coisas. Eu era amiga da Rogéria. A Rogéria, eu dei a sugestão para o Aguinaldo, e a Rogéria entrou. Foi a Rogéria que entrou, ela era minha amiga, porque era amiga do Silvinho, meu cabeleireiro. Nós fizemos show juntas, sabe? Que a Rogéria era uma artista maravilhosa, uma pessoa do coração. Mas há 35 anos atrás, imagina. E agora eu vejo a necessidade de se falar disso, dessas diferenças, de todos esses valores que Tieta já pregou. Lá atrás, né? Há anos. Sim, exatamente. Mas em relação ao livro, você imaginava uma Tieta de... Sim, eu não respondi. O negócio do livro foi o seguinte, eu vou falar uma coisa engraçada, que ele diz assim, Tieta com seus seios. Eu dizia, gente, eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu me lembro tanto disso, você falando, Beth. Aí, Você queria mais tempo para poder botar silicone. não, e eu não tinha tempo, não tinha coragem. E eu estava fazendo... Mas tudo pela arte. Hein? Tudo pela arte. Tudo, mas você eu botar nunca silicone. botei. Não, eu sei, mas você... Eu me lembro que uma vez, logo no início, você falou, eu queria ter tido mais tempo para botar silicone. Porque eu fazia o Salvador da Pátria. Sim. Porque eu acho que deu tudo certo, porque assim, eles levaram um susto, vamos fazer. E eu levei outro susto, Exato. porque eu emendei. E mas a gente fez uma coisa, Beth. A gente adiou a entrada da Tieta justamente para você fazer uma transição de uma novela Quando para ele outra. foi Tanto que a parar. Tieta E com a demora. história, assim, eu disse assim, o que eu faço? Tieta com seus seios. Aí eu parei de fazer balé, fui para academia, ao lado da minha casa, peguei um personal de musculação, e disse assim, agora vamos fazer musculação e desenvolver o peitoral, entendeu? Inclusive, desde a capa do livro, tá bonito, porque desenvolveu o peitoral. E aquela roupa vermelha também. Aquele vestido Não, vermelho. mas isso aí era uma coisa... Era uma questão de honra para mim, e o personal brigava comigo, que ele tinha sido o homem mais forte do Brasil. O Abel, o maravilhoso Abel, é o homem mais forte do Brasil. Ele dizia assim, você está tomando Nescau de noite e o açúcar inibe a musculação. Eu não sabia disso. Levou bronca. Então teve toda essa coisa. E do livro foi um encantamento total. Eu fui procurando um jeitinho para fazer toda a preparação de atriz que eu faço com meus personagens, né? Mas eu resolvi contar essa história porque eu acho ela bonitinha. Sim, sim. Eu me lembro perfeitamente. E Ricardo, a novela agora no ar não vale a pena ver de novo, né? E as pessoas, obviamente, agora com a internet procuram milhões de curiosidades sobre a novela. E eu queria saber exatamente assim, quais personagens foram crescendo ao longo da novela, que vocês não imaginavam que seria um sucesso e que acabaram crescendo. A novela é aquela obra aberta, né? O que foi mudando ao longo do caminho? Não, felizmente novela é obra aberta, porque quem não curte obra aberta não curte novela. A gente não pode escrever uma novela toda antes de começar, porque o ator, ele é um coautor do personagem. Ao longo da novela, todas as contribuições que o ator faz, a gente incorpora no texto. A gente vai incorporando as expressões, a maneira de falar. Talelê. 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 Ó, teve uma coisa que virou bordão na época, muito forte, foi quando a Miriam Pires falava mistério. Mistério. Mas aquilo não tinha... o texto era só ela falar mistério. Mas só que ela falou mistério de uma maneira... Maravilha! Pois ela falou tão bem. Aí a Miriam era sensacional. Fiz não sei quantos trabalhos com ela. Maravilhosa. E aí ela
falou mistério de tal maneira que virou um bordão repetido e as pessoas até hoje, algumas hoje. ainda falam mistério. Mas foi dela que saiu aquilo. A Carmosina, a gente viu o trabalho da Arlete tão bonito que a gente falou assim, temos que ter um personagem para ela, um romance para ela, um personagem que entre para fazer par romântico com ela. Aí veio Gladstone, que foi Sim, o Paulo José. A Lília, que fazia amorzinho. Aí ela falou, eu não tenho casa. Aí a gente botou uma casa para a Lília. Quando eu fui uma vez na gravação, eu falei, Lília, você vai ter uma casa. Ela ficou tão feliz de ter o próprio cenário, tão feliz. E aí a gente via que a história dela com o Roberto Bonfim estava dando pé e a gente investia nisso. Porque tudo que o personagem... E eu estou precisando dar alguns exemplos. Sim. Mas tudo que o personagem, que o ator dá, o personagem cresce, graças ao trabalho do ator. Então, o grande prazer de quem escreve novela, gostando de escrever novela, é justamente esse, poder crescer de acordo com o trabalho que o ator está fazendo. Isso é enriquecedor para a gente. Então, poderia dar vários exemplos aqui, mas tudo que a gente fez, além do livro, acrescentando ao livro, foi graças ao trabalho do ator e ao nosso prazer em falar, em fazer. Agora, eu queria falar uma coisa, posso? Claro. Do Paulo Biratã, que a Beth citou. O Paulo foi um diretor maravilhoso, um dos grandes diretores da televisão brasileira. Ele vinha desde Por Amor a Tieta, ele pegava o tom de cada novela e ele acrescentava o olhar dele para cada novela. Eu sinto tanto o Paulo não ter hoje o reconhecimento da grandeza do talento dele e de como ele foi importante, não só para Tieta, ele foi fundamental. Que bom você está falando Pois isso, é. que eu sinto a mesma coisa. É um absurdo o Paulo não ser homenageado como ele deveria. Eu sinto a mesma coisa, porque eu fiz trabalhos lindos, eu fiz Água Viva com ele. Pois é, você vê que ele vai de todos os estilos e mantendo um estilo dele, que era a fidelidade ao tom do texto e ao tom dos personagens. Ele não queria ser maior ou menor, ele queria somar, fazer parte da... E uma coisa que eu preciso falar assim dele, que ele dirigia os atores. Eu sinto falta do diretor que vai lá, dá um toque, diz, tá demais, faz isso, sentindo isso, mas menos, porque você está trabalhando para televisão, para câmera, dá um toque aqui para o outro. Ele dirigia os atores com amor, com carinho. Eu fiz muitos trabalhos com o Paulo Biratã e Tieta, aquela chegada da Tieta, foi tudo invenção dele. Aquela chegada da Tieta no carro, que eu fiz barbeiragem, eu subi um pouquinho na calçada, e aquilo já incorporou, ele disse, não repete que ficou ótimo. Aí ele fez aquele take da Tieta saltando do carro, o close do sapato vermelho, sim, pegou de costas, tudo, com o bafo de bode ali, tudo era invenção dele. Mas dentro do espírito, é isso que é lindo. Ele não queria ser além, porque tem diretores que querem impor o estilo, não importa o estilo da novela, o tom da novela. Era ótimo. Nas dunas de Natal, assim, estava ventando muito, eu peguei a canga, fiz assim, ele, fica aí que tá ótimo, ele aproveitava coisas assim, e ficou aquela imagem assim dela, das dunas de Natal. Era o Paulo Biratã. O Paulo Biratã foi um diretor maravilhoso, com carinho, de assim, Elizabeth, venha cá. Ele era sério, ele era engraçado, brincalhão, mas dentro de uma seriedade, de um profissionalismo enorme. E ele acrescentava, por exemplo, o Armando Bogos com a Luísa Tomé, quando tinha aquele... Foi ele que inventou aquilo. Ele que inventou. Foi ele. Aí depois, a gente vendo isso, como eu falei, isso vai alimentando, isso que é televisão, isso que é novela. Isso que novela, não se inventa roda na novela. Novela é aberta para a gente alimentar e ser alimentado pelo trabalho dos atores e pelo trabalho do diretor. E podia dar outros exemplos também, mas aquele que até hoje ficou, foi o Paulo que inventou na hora lá da gravação, deu um estalo nele e ele botou.
Então, foi enriquecedor, foi um trabalho enriquecedor, e eu acho que a felicidade da equipe, a felicidade da direção, dos atores, a nossa felicidade fez com que a novela se transformasse numa obra alegre, mesmo quando tocava em assuntos muito sérios, muito importantes, mas nunca perdendo a alegria e a leveza da novela. E está fazendo. E as pessoas estão adorando assistir agora, em Exato. 2025, por isso. Exato. Porque discute valores sociais, morais, mas com leveza, com bom humor. Isso é uma delícia. Com bom humor, tudo tem que ter uma leveza. E, como você estava falando, Beth, os assuntos atuais da novela, porque a novela, naquela época, não existia, a gente também nunca se prendeu a uma ideia de politicamente correto. Se não fazia a tia viver um caso com um sobrinho que era seminarista para se vingar da irmã. Hoje em dia, né, Beth? A gente estava falando isso há pouco tempo. Hoje em dia, não pode, é muito da pesado. hipocrisia. Pois é. Não, isso não pode falar. E existe um. Desculpe só te interromper. Não, mas... Eu pedi para uma pessoa que trabalha na televisão uma lista de palavras proibidas, porque às vezes eu falo, eu sou de outra geração, então eu falo palavras proibidas, e agora você tem que segurar, não poder dizer coisas. Então eu pedi uma lista, tem uma lista de coisas que não podem ser faladas, e a gente falava, cantava, brincava. Eram outros tempos, eu acho que isso está fazendo bem hoje em dia para as pessoas verem que... É o anti-hipocrisia. Não tinha hipocrisia na novela. E a Rogéria entrava com toda a força que ela entrou também. Melhor amiga de Tia. Pois era maravilhoso. Era minha amiga. E o Ari Fontoura com as meninas, mas hoje a gente não poderia fazer isso. Primeiro, a sinopse não seria nem aprovada desse jeito. Então, Tieta veio, e eu tinha um susto, um medo que fosse ser censurada, não censurada, mas fosse ser picotada até com medo da classificação indicativa, alguma coisa assim. E não foi. Tieta também nunca pegou pesado no sentido sem violência, com hipocrisia, mas combatendo a hipocrisia, mas com humor sempre. Não tinha sangue, não tinha nada que chocasse, porque era natural. Era sempre da intenção do amor, da paz. Eu acho isso. Sempre o amor, sempre a paz, sempre aquela vibração, aquela energia de felicidade, de vida, de progresso, de abaixo os preconceitos, sem hipocrisia. Então eu acho que é isso que está, só pode ser isso que está agradando, fora todo o trabalho dos autores, direção, atrizes, atores, mas esse sonho, essa coisa psicológica que traz para as pessoas que estão em casa, eu acho que as pessoas relaxam e dizem, que bom, sem hipocrisia, sem fingimento, porque nós estamos vivendo uma era de muito fingimento, que se você tem uma lista de palavras que você não pode mais dizer, tem horas que eu digo, eu preciso aprender português de novo. Mas você acha que o público encaretou, assim, o que aconteceu? Não, o público... Não, né? Porque está fazendo sucesso. O Brasil teve essa obrigação de encaretar, mas o público está adorando ver isso. Então, o público não encaretou, o público teve toda essa pressão da sociedade. Né? É uma espécie de cerceamento. Então, existe uma necessidade de você seguir regras politicamente corretas. Isso cerceia a espontaneidade. E como Tieta foi feita de uma maneira espontânea, ela passa a verdade. E, infelizmente, existe hoje uma preocupação muito grande de você não tocar em certos temas com medo de ser cancelado, com medo de uma reação, com medo de desagradar o grupo A, o grupo B ou o grupo C, porque aí pode ser cancelado, pode ser pichado em alguma rede social, mas não pode ser isso, a gente não pode ser escravo disso, pelo contrário, a gente tem que
alargar as cercas, afastar as Ter cercas. diálogo. Não, e expandir. Toda novela, até anos 2000 e tudo, ela era progressista porque ela procurava trazer uma discussão em que quebrasse certas regras e certos tabus. E hoje em dia a gente não pode fazer isso porque vai desagradar um grupo religioso, ou um grupo disso, ou um grupo daquilo. Não é assim que você faz arte. A arte é feita com liberdade e com respeito, bom senso, óbvio, Sim, claro. mas feita com liberdade. Se desagradar uma pessoa, quantas vezes eu não pude fazer alguma trama, porque como é que os pais vão ver isso com os filhos? Ensinando, olha só, isso daqui é assim, a pessoa pode ser assim, assada, pode fazer isso, mas os pais não querem, porque muitas vezes os pais assistem a novela das 9 em família, com os filhos, e eles têm medo das perguntas dos filhos, porque talvez eles nem saibam responder. Então, existe um excessivo cuidado em não tocar em determinados temas, porque pode melindrar o público que está em casa. Mas o público não é tão careta. Às vezes é preguiçoso, às vezes não quer assumir a responsabilidade de um ensinamento, de uma educação sexual para os filhos, uma educação de respeito às pessoas que são diferentes deles. E a gente, em Tieta, isso era natural naquela época, porque Tieta veio depois de uma ditadura também. Então, Tieta trazia uma discussão de valores que durante muito tempo a sociedade e a arte não pôde ter. Porque fazia verdade. parte daquela leva que estava vindo Verdade. pós-ditadura. E ela chegava naquela cidade com valores limitados e tentando mostrar com amor que poderia ser diferente, que as pessoas poderiam ver diferente, encarar situações e pessoas de uma forma diferente. Um sopro de aconteceu- liberdade. Isso aconteceu muito em Portugal. Que teve, né? A um primeira movimento, vez que passou, Sim. teve uma fatia do público que levou um susto com a relação dela com o Padreco. Entendeu? Mas depois viram que mas tinha tanto amor ali, ela ajudou tanto aquele rapaz a pensar diferente. Eu passei no outro dia, eu vi um capítulo que estão discutindo sobre Ninete, que é a travesti. Aquele capítulo, aquele texto é lindo, aquele texto tinha que mandar para o Donald Trump. Entendeu? Sim. E teve alguma cena, Beth, que te emocionou especialmente, assim, que você lembra até hoje, que foi um texto, assim, que foi lindo de falar, que foi uma cena, assim, muito marcante, assim, inesquecível? Mas, menina, Foram tantas, né? Que eu estou falando uma que eu vi agora essa semana, que o Rodrigo Fagundes, que faz o meu irmão e agora filho na novela, ele me mandou. Aí eu fiquei assistindo, encantada com o texto enorme, era uma cena de umas 3 páginas, porque eram cenas muito grandes. Antigamente. Nós assim, decorávamos aquelas cenas muito grandes. Muito obrigada, porque foi um bom exercício. de memória, né? Um bom exercício de memória, uma cena incrível, que ela dá uma lição de moral àquele menino, aquele rapaz que tem um coração bom, mas é absolutamente bitolado por normas, né? Normas sociais enfim, foi isso que eu pensei. Eu digo, tem que mandar essa cena para o Donald Trump. Sim. Então eu não me lembro, especialmente De eu uma. me lembro subindo na duna, Paulo Biratã brincando comigo, ele disse, Beth, segura essa canga. Aí eu inventei de botar a canga assim, aí ficou uma imagem bonita. Eu me lembro de muitas cenas, mas eu trabalhei tanto na época, tanto, que eu não tinha a noção do sucesso da Tieta. Eu só tive noção do sucesso da Tieta quando eu cheguei em Lisboa e não podia sair do quarto do hotel,
As pessoas não... Porque as camareiras, o povo ficou, não resistiu, ficou todo mundo no corredor. Eu comecei a ver assim. E até agora, eu fiz um filme na Serra da Estrela, eu fui comprar um casaco, eu disse, de que é? Ele disse, de uma ovelha. Eu digo, coitadinha da bichinha. Ele disse assim, mas já está morta dando tieta, da Serra da Estrela, entendeu? Entendeu? Então, mas eu não tinha essa noção. A ficha só foi caindo depois que eu fui vendo o sucesso. Primeiro em Portugal, depois eu não tinha noção, porque durante... Eu trabalhei muito. E, Ricardo, uma das principais curiosidades que tem hoje, né? Imagino que na época também, da Mulher de Branco, né? Sempre foi a Laura ou vocês mudaram ao longo do caminho? A gente tinha várias opções. Não várias, mas a gente tinha algumas. Mas teve uma hora que a gente escolheu ela. Ela para ser a Mulher de Branco. E, claro que aí conduziu um pouco mais a novela para despistar sobre isso. Mas quais eram as opções, as outras? Mas aí eu não posso falar. Porque aí estraga o... Aí envolve pessoas, atores, atrizes. Não gosto, não. Mas aí a gente foi vendo que tudo caminhava para a CL, para dar um destaque para a Cláudia também, então, e para o Flávio. Então, foi quando a gente decidiu que seria ela, que não era óbvia, né? Porque ela tinha uma vida meio à parte, aí a gente foi conduzindo para disfarçar mais ainda que poderia ser ela. Entendi. Mas a gente não escreveu mais do que uma cena de revelação, não. A gente só escreveu um. Tá. E os finais? Teve algum que foi um que gerou mais dúvidas, assim, que vocês ficaram até o fim, será que é melhor isso, aquilo? Vocês mudaram algum em cima da hora? Ou era... a novela foi caminhando para... Foi caminhando porque a gente... Nessa altura do terço final da novela, a sinopse não conta mais. A novela já virou uma... outra coisa. Pois é. A sinopse é só para o começo. A novela qualquer novela vira uma obra própria dela, tem vida própria. E a gente pensava, por exemplo, na Tonha. A gente queria muito dar um final legal para a Tonha. Tonha era um personagem ótimo. E a Ioná é maravilhosa. Maravilhosa. E você não sabe o que era maravilhosa de colega, de companheira. Bacana, né? Porque não tinha aquela coisa que algumas mulheres têm, aquela competição, aquela nhaca de uma atriz para outra, não, eu vou aparecer mais e tal. Ela queria fazer bem o dela, então ela chegava com o texto na ponta da língua e sempre na harmonia, fazia o melhor dela. Ela dividiu um camarim, que era um camarim pequenininho, que não tinha Projac. Sim. Era Jardim Botânico. Naquele estúdio A e B e o C. E o resto a gente fazia numa cidadezinha cenográfica que foi feita. Pequenininha. Né? E a Ioná era uma beleza. E a Ioná, que sempre teve uma aura de glamour e tudo, ela se despiu disso para fazer a Tonha sem vaidade. Então, ela fez um trabalho realmente maravilhoso. E a gente queria que ela representasse a mulher que saiu de uma situação de opressão para uma situação de felicidade. Então, a gente teve muito cuidado com o final da Tonha. Enfim, os outros finais foram... A da Perpétua, a gente também não pensou em várias possibilidades dela acabar de uma maneira impactante. Uma cena que até hoje eu lembro foi quando a Tieta jogou o dinheiro na Perpétua. E ela se agachou para buscar o dinheiro da maior cara de pau. Sim. Ela tinha uma pose hipócrita de tudo mais, e na hora do dinheiro lá no chão, ela ficou de quatro e catou o dinheiro. Então essas coisas dão muito prazer a gente de bolar, de escrever e de assistir. E, Beth, o que te falavam, assim, na época? Era nas ruas, assim? O que o público queria saber, assim? Qual era a curiosidade da época? O que te falavam da Tieta? Pois é, menina, eu te falei, eu te disse aqui que eu não dava nem para... Eu trabalhei tanto e eu não tinha essa noção do sucesso, mas como eu sempre tive muito cuidado e preocupação em proteger a minha família,
Entende? Então, eu meio que blindava, assim, os filhos, né? Eu sei que uma vez eu cheguei em casa, meu filho João devia estar com uns 15 anos, ele estava negociando com a revista Playboy. Ele disse, não, ela não vai fazer porque dessa vez meus amigos compram. E se ela fizer, ela vai ter que... Alguém ligou e ele... Ele pegou o telefone em casa, eu cheguei da gravação, o João estava negociando com o Playboy, disse, ela não vai fazer, senão ela tem que me mandar para os Estados Unidos ficar estudando lá uns 3 anos. Eu meio que blindava, entende, a família. Eu continuo com isso, eu não gosto muito de exposição, eu gosto de falar do meu trabalho, não gosto de exposição de vida da gente, familiar, meu particular. Eu fui muito cuidadosa. E com a Tieta, na época, eu me lembro que eu blindava muito porque era tudo adolescente no colégio e idade escolar. E isso sempre afeta muito. Porque o pai do colega fala na mesa do jantar alguma coisa que chega na escola, né, evitar um bullying, né? Que eu já tinha passado por separações, assim, de casamento separado e tal, que aí no meio de uma novela é um escândalo sempre. Então eu sempre tive muito cuidado meus bastidores de blindar minha família. Mas não teve na Tieta uma rejeição. Não houve nenhum movimento que falasse, novela sem vergonha, não teve isso na época. Tinha aquele grupo de discussão? Já existia na Já época? existia. E aí, como foi? Eu sempre fui os grupos de... Não, foi tudo super positivo. Ah, tá. E até a abertura, que teve que ser trocada em alguns países na época, hoje também. Mas na época a abertura teve que ser trocada ou enfumaçada, né? Na época aqui no Brasil se comentava assim, nossa... Mas era bonita e de acordo, eram outros tempos, eram outra cabeça. Não sei se foi a Globeleza na mesma época, um pouco depois. Hoje em dia isso tudo é impensável. E na época não era. Então, tudo foi encarado com naturalidade, não existia essa polarização. A Tieta foi um sopro de liberdade que veio junto com o final da ditadura e o início de discussão dos temas que não podiam ser falados antes. Então, as pessoas estavam ávidas por novidade. Eu acho que continuam ávidas pela liberdade, pela liberdade de pensamento, o que é mostrada com humor, mas com muito amor. As pessoas são... Eu acho que estou pegando carona no que você falou. Acho que é isso. Por Porque isso não que estão teve gostando tanto. Porque como é que uma novela de 30 e tantos anos faz assim na audiência? Exato. Não teve movimento contra a novela. Ninguém falou, não existia rede social, não é nada, mas ninguém falou mal da novela, ninguém falou que a novela desvirtuava valores, ninguém falou que a novela era isso, ou era comunista, ou qualquer coisa assim, entendeu? Não teve. Teve uma aceitação que veio a reboque daquele momento tão bom que a gente estava vivendo no país, de poder pensar, respirar, falar, sair antes dos tempos, dos anos de chumbo, né, que vieram antes. E eu acho que isso, hoje em dia, o sucesso de Tieta mostra, porque não é uma questão nostálgica, senão não sustentaria tanto tempo no ar. O sucesso de Tieta não ficaria, seria uma curiosidade passageira, mas não é. É porque Tieta fala alguma coisa para a audiência de hoje em dia que quer assistir. E alavanca todo o horário nobre. Todo o horário nobre começa com a audiência de Tieta, com o público que assiste Tieta. E é um público fiel, e é um público que a grande parte não assistiu na época, que faz muito tempo. E as pessoas mais jovens estão assistindo, estão curtindo. Então, isso deve significar alguma coisa. Nós não somos filósofos, entendedores ou analistas de televisão, mas nós fazemos, né, com coração. Mas isso deve significar alguma coisa, o recado que Tieta deu e está dando agora.
de que é possível tocar em temas, é possível falar coisas sem hipocrisia, com verdade, e que isso não ofende as pessoas que não querem ser ofendidas, a não ser as hipócritas, como Perpétua. Então, Perpétua o tempo inteiro era criticada pelos outros personagens também. Então, a gente já mostrava que ali não era um comportamento bacana. Caixa de Perpétua. A caixa de Perpétua, A caixa de até hoje. Perpétua. Até hoje. Até hoje, Mas né? hoje eu não poderia botar aquilo numa novela. Eu não poderia botar Estrovenga do Osmar numa novela. Não poderia. Deve estar dentro da sua lista lá de palavras proibidas. Estrovenga e tantas outras coisas que são divertidas. A gente não podia. Pô, Estrovenga não se fala. Eu tenho palavras E tá proibidas, normal. eu sou um perigo, eu fico falando qualquer coisa. Eu não gosto de ter censura, eu sou muito rebelde, eu fico com raiva dessas palavras proibidas. E lá a gente falava Bilal e. Enfim, era engraçado, a calçola da Amorzinho. Era tudo engraçado. E hoje em dia somos, em vários níveis, em várias etapas, não censurados. pode. Não pode. Pelo medo de desagradar. Não se pode ter medo de desagradar. Será que nós estamos vivendo um ano de chumbo da palavra do pensamento? Acho que sim, acho que sim. E desde que duas bestas feras foram lançadas no mundo, como o Trump e o Bolsonaro, um mais local e o outro quer destruir o mundo, e o Putin também, são pessoas mimadas e loucas e despreparadas para o cargo que ocupam, deram vazão a uma parte que estava mais reprimida nos últimos tempos, das pessoas botarem a maldade para fora. Isso. Então, Perfeito. a gente vive essa época da polarização porque houve pessoas más, como esses três que eu citei, que são pessoas más, de má índole, de má intenção, e que trouxeram o lado negativo de algumas pessoas, porque existe. E isso, vou falar de uma outra novela, tá? Babilônia, que começou com uma rejeição enorme pelo beijo da Fernanda e da Natália. Isso causou uma força contrária pelas pessoas que queriam aproveitar aquilo para se promover. Mas eu recebia uma quantidade enorme de e-mails e de cartas, naquela época ainda tinha carta, pessoas agradecendo a gente ter tocado naquele assunto. No assunto das duas, que eram duas pessoas mais velhas, né, duas mulheres mais velhas, e do amor delas, que isso tinha ajudado elas em casa, até na conversa com as famílias. Só que o que é positivo quase nunca tem o mesmo peso do que é negativo. Então, quando alguém esbraveja contra uma novela, um filme, um livro, agora, ainda estou aqui, acabou de ser isso. Teve tanta corrente negativa, o filme já fez mais de 4 milhões de espectadores. O negativo tem uma força de divulgação maior do que quem agradece o tema de Babilônia, por exemplo. Então, na época de Tieta, não houve isso, porque não havia essa polarização e não havia essas bestas feras que atiçaram de lá para cá, de alguns anos para cá, o pior que existe dentro de algumas pessoas. Então, Tieta, Perfeito. até hoje, é recebida bem, porque é uma novela não hipócrita, não polarizada. A política era tratada de uma maneira de lado, era abordada a corrupção do prefeito e tudo mais, mas hoje em dia não poderia. Não, tem prefeito que não é, então você não pode botar isso. Chegou um pastor na novela, hoje em dia não se poderia fazer isso. Enfim, era uma época em que a novela poderia fazer. Hoje em dia não pode mais fazer. A gente vive uma época de medo, e Tieta era de peitinho escancarado. Beth, o que você acha que tem de Tieta em você? Muita coisa. O quê? Muita coisa. A vontade de mudar as coisas. A vontade de mudar as coisas. O não
acomodar, o não acomodar com o que é estabelecido, porque eu tenho isso desde criança. Eu sempre tive uma coisa, eu sempre fui, assim, ovelha negra da família, porque eu sempre fui muito rebelde com as coisas estabelecidas. Eu sou filha de militar, eu fui criada com disciplina militar, foi uma maravilha que eu chego sempre na hora. Entendeu? Eu não me atraso. É verdade. Eu tenho a disciplina militar dentro de mim. Eu estudo, eu pago minhas contas, eu faço as coisas todas certinhas, mas eu sempre discutia armas. Entendeu? Eu sempre discuti o proibido. Por que que não pode? Por que isso? Por que que não pode? Essa coisa, essa falso moralismo, tudo isso da Tieta, eu sempre tive em mim, eu sempre fui muito rebelde, eu continuo muito rebelde. Eu não aceito isso. Quando eu toco no assunto nessa entrevista de uma lista de palavras que eu tenho que aprender português de novo, é uma forma de eu me rebelar contra, dizer assim, olha aí, gente, a hipocrisia. Quando eu chamo uma colega minha de politicamente correta demais e que eu não confio, é porque a pessoa mostra um lado, mas não mostra os outros, não mostra seu coração, porque o politicamente correto esconde o coração. Você não pode dizer isso, você não pode fazer aquilo, é tudo muito assim. E eu sempre fui muito da filosofia dos anos 70, porque nós estávamos saindo da ditadura, então a gente queria liberdade, a gente queria poder... E foi quando o movimento artístico cresceu, grandes músicas, grandes peças de teatro, eu fiz Bye Bye Brasil, eu fiz Romance da Empregada, teve todo um movimento de filmes brasileiros que foram muito bem recebidos lá fora. Então, eu venho dessa escola de vida que não aceito, eu sou rebelde, eu não aceito essa repressão, esse fingimento, essa coisa, sabe, não briga aqui, não diz aqui, porque, sabe, eu não gosto disso, e a Tieta era assim, entende? E tem também a coisa de muito amor, eu sou uma pessoa amorosa, que eu amo as pessoas, meus colegas, meus amigos, e ela passava isso, abaixo toda a repressão e o amor, então eu tinha muito a ver, então eu fiz sempre com muito amor. Teve um personagem que eu nem vou falar agora, que é da TV Globo, que eu rejeitei porque eu não gostava, eu achava ela um mau caráter. E naquela época, eu não queria mostrar para o público uma pessoa aquele tipo de mulher. Uhum. Eu não queria representar aquele tipo de mulher para o público. E as pessoas já acharam ela engraçadinha. Não, ela não era engraçadinha, não era uma pessoa bacana. Quando veio Tieta, eu disse, Tieta é uma mulher bacana. Sim. Entendeu? Então, bateu no meu coração. E, como diz o Daisaku Ikeda, o mestre budista, que eu sigo a filosofia, ele disse assim, o que vale é o coração. É isso. Tá aí. Concordo totalmente. A Beth é a pessoa sincera, franca e amorosa. Tieta também. Então, houve uma junção, né, da personalidade dela com a personalidade de Tieta. E foi feito de uma maneira muito natural. Mas a Beth fala. Não aguarda. Ela fala com franqueza, com sinceridade e dentro da verdade dela. Eu não sou unanimidade. Também não quer ser unanimidade também. Não, né? Eu quero poder ter a consciência limpa, meu coração leve, entendeu? Eu penso muito assim também. Eu acho que a gente deve fazer tudo que a gente pode. Se desagradar, desagradou, mas a gente tem que ter certeza de que fez nós, seres humanos, não escritor e atriz. Eu acho que a gente tem que fazer o que é correto, o que a gente acha que é correto fazer. Se desagradar, se não... Mas a gente fez, a gente falou, a gente deu um toque, a gente procurou levar alguma coisa.
Se foi bem aceito, se não foi bem aceito, o que você há de fazer? Mas a gente fez o que achava que devia fazer. Cumprimos nosso dever. Vamos ter reconhecimento, vamos ter algum tipo de gratidão, não importa. A gente fez. Pronto. Imagino que você não tenha nenhuma coisa da novela que você tenha falado, faria diferente tal coisa. Eu acho que foi o que foi, né? Foi, não faríamos nada de diferente. E nós três, Aguinaldo, Ana e eu, tivemos uma sintonia e uma amizade que dura até hoje, vai durar para sempre, pela nossa proximidade dentro daquele trabalho. E comunhão. E comunhão, foi uma uma proximidade comunhão. física, porque hoje em dia, pela falta de tempo e pelo excesso de trabalho e tudo mais, muitas reuniões são feitas de modo remoto. A gente se reunia toda segunda-feira e cada um levava um lanchinho para compartilhar com o outro. Aí eu levava sorvete, a Ana levava o café, porque era uma parte hotel, né? A gente Sim. se reunia ali só para isso. O Aguinaldo levava os biscoitinhos, e, enfim, a gente tinha era uma festa os nossos encontros, entendeu? Então, isso tudo foi marcante para a novela acontecer e para sempre ter acontecimentos na novela. Uma coisa interessante de observar na estrutura de Tieta é que estava sempre acontecendo alguma coisa. Sempre. Não era uma novela parada, não era uma novela. Tinha a reiteraçãozinha que tem que ter em toda novela, mas estava sempre tendo um evento. Seja a chegada de umas pessoas que ninguém sabe quem é, seja o Marcos Paulo com o pai, com o Arthurzinho da Tapitanga, seja a Imaculada fugindo, ou a Rogéria chegando, ou a Tieta jogando dinheiro. Em todo capítulo tinha ação. As coisas, a história era contada através da ação, e não através de falatório. Hoje em dia a gente muitas vezes não vê isso tanto em novela. Mas novela tem que estar sempre acontecendo alguma coisa para chamar a sua atenção. Quase cada capítulo tinha alguém brigando, gritando, isso chama a atenção do público. Então a gente tem que... É bom analisar a Tieta também pelo lado técnico da novela, não só pelo trabalho dos atores, como pela mão perfeita do Paulo, o Biratã, mas também porque a gente tinha uma preocupação de sempre estar acontecendo alguma coisa. Para isso, éramos 3 cabeças pensantes toda segunda-feira. O que é que vamos fazer agora? Aí bolava-se coisas que chamassem a atenção do público. Um ataque da mulher de branco, uma outra coisa e tudo mais. E tudo repercutia, porque é engraçado que novela é fofoca. E tudo não só fofoca para quem vê, que liga para alguém e fala ou troca, mas também para os personagens. Então era importante, tinha um ataque da mulher de branco. E vários núcleos repercutiam aquilo, falavam, sabe o que aconteceu e tudo mais. Já estava sempre acontecendo alguma coisa. A Carmozina abrindo uma carta, lendo, chegando num caminhão misterioso. Será que o Paulo José é do bem, é do mal? Será que ele vai dar um golpe nela? E o Osmar vai ficar com... Ela vai conseguir o Osmar está com o Tieta. Enfim, estava sempre acontecendo alguma coisa e isso repercutia nos outros núcleos, mas sempre a gente procurava sempre botar um palavreado rico e saboroso e fazer com que cada personagem reagisse dentro da personalidade dele. E tinha um bafo de bode lá, que era quase que um coro grego, comentando as coisas que estavam acontecendo, quebrando o que parecia mais assim, sério, tudo. Ele via lá e fazia um comentário sarcástico, irônico. A gente tinha uma preocupação com a estrutura de ser uma novela que estava sempre acontecendo alguma coisa nova. E para a gente terminar, tem alguma curiosidade assim que vocês nunca tenham contado, assim, para vocês compartilharem com a gente? Alguma coisa curiosa que aconteceu e que ninguém sabe até hoje? Puxa, menina, ficar lembrando 30 anos atrás. Pois é. Uma coisa. Eu sou péssimo de lembranças. Porque o backstage acontece coisa. Tudo, né? Todo dia tem coisas diferentes acontecendo, né? Isso, pois é. Eu olho para o presente, eu não tenho uma memória nostálgica, eu não sou nostálgico. Eu sou igual a você. Nós somos taurinos, assim. Eu não sou nostálgica, não sou. Não lembro, assim.
Engraçado que o público de novela é muito nostálgico, né? Gosta de sempre recordar. Mas não, eu tenho os pés no presente, não penso nem muito no futuro, que eu não sei o que vai acontecer, posso não chegar em casa. E eu vivo o hoje. Agora, pensar numa novela, para mim foi... Fomos felizes, fomos alegres. E deu tudo certo, Né? né? A prova está aí certo. no ar agora, né? E tinha felicidade, por exemplo, a Perpétua com a Amorzinho e a Sinira. A mesma coisa do bordão. Sinira! Isso tudo foi sendo criado pelos atores. E a gente bolou um jogral que as três falavam uma frase, um começo, uma falava uma coisa, a outra emendava, a outra emendava. Isso era muito divertido. O Cláudio Correia Castro fazendo padre, era uma maravilha. Era uma maravilha. Então, E Sebastião fazendo meu pai. Hã? Sim, Sebastião também. fazendo Sabe o meu Sebastião? Eu me lembro muito, muito de uma cena que eu escrevi, que eu levei a ideia e que escrevi, que eram as borboletas na cena da morte dele. E deu um trabalho enorme, que o Paulo Biratã só faltou arrancar os cabelos, porque as borboletas invadiam o cenário. Então eles tiveram que botar uma tela enorme, envolvendo um cenário da casa do Sebastião Vasconcelos, para as borboletas não fugirem, né? Sim. E depois o que sobrou de borboleta morta, coitada. Hoje em dia ninguém faria isso, faria tudo com inteligência artificial. Mas deu um trabalho, foi uma sequência que o Paulo falou que ficou louco com aquilo, mas ficou lindo do ar. E até hoje é uma sequência clássica. Mas foi feita de um modo também rudimentar, com uma tela enorme, tiveram que chamar, procurar onde estivesse tantas borboletas assim, para ficar no ar, assim, voando, enquanto ele tinha os delírios dele e morria. Aí, ó, falou que não lembrava, lembrou de uma curiosidade. Se puxar, eu acabo lembrando. Se puxar... Lembrou linda, exato. Lembrou uma cena linda. Linda. Gente, Tenho muito orgulho de ter escrito aquela cena. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um papo ótimo. Sempre bom falar de Tieta. Esse novelão aí, como é o nome do nosso videocast aqui. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, foi ótimo. Foi sempre um prazer. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima. Até o próximo episódio.